É possível compreender toda a mensagem da Bíblia em apenas um estudo profundo? Você pode estar pensando, impossível. São 66 livros, milhares de anos de história, dezenas de personagens, culturas distintas, idiomas diferentes. Mas eu te digo que sim, é possível. E sabe por quê? Porque existe um fio vermelho que conecta cada página, cada história, cada profecia da Escritura. Um plano grandioso que começou no Jardim do Éden e se estende até a Nova Jerusalém Celestial. Um plano que tem o seu nome escrito nele desde antes da fundação do mundo. Nos próximos momentos, você vai descobrir como Deus orquestrou a maior história de amor e redenção já contada na história da humanidade. Você vai ver como Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué, Davi, Salomão, os profetas, os apóstolos e até mesmo as tribulações do Apocalipse fazem parte de uma única narrativa magistral. O plano divino para a sua salvação e restauração completa. Se você está aqui buscando entender melhor as Escrituras, se às vezes se sente perdido tentando conectar as peças do quebra-cabeça bíblico, se deseja ver a unidade por trás da aparente diversidade, este estudo foi preparado especialmente para você. Prepare o coração, porque em alguns momentos você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma forma. A Bíblia não é um livro comum, é uma biblioteca divina composta por 66 livros escritos por mais de 40 autores diferentes, ao longo de aproximadamente 500 anos. Temos pastores como Amós, que cuidava de rebanhos no deserto, reis como Davi e Salomão, que governavam nações, médicos como Lucas, com sua precisão científica, pescadores como Pedro e João, homens simples do mar da Galileia, escribas como Esdras, especialistas na lei, estadistas como Daniel, conselheiro de imperadores, soldados como Josué, estrategista militar, sacerdotes como Jeremias e Ezequiel, coletores de impostos como Mateus, e até mesmo um perseguidor da igreja como Paulo. Homens de culturas, épocas e contextos completamente diferentes. Alguns viveram no auge do Império Egípcio, outros durante a dominação babilônica, alguns no período persa, outros sob o jugo grego e muitos durante a ocupação romana. Alguns escreveram em palácios luxuosos, outros em prisões úmidas, alguns no deserto árido, outros em ilhas isoladas. E mesmo assim, quando você lê do Gênesis ao Apocalipse, há uma harmonia impressionante. Uma mensagem central que atravessa milênios, culturas e circunstâncias. Deus ama a humanidade e tem um plano específico, detalhado e irrevogável para restaurar o que foi quebrado no Éden. Os manuscritos mais antigos que possuímos confirmam a preservação extraordinária deste texto. Estudiosos reconhecem que nenhum outro documento da antiguidade possui o mesmo volume de evidências manuscritas que a Bíblia. Temos mais de 800 manuscritos gregos do Novo Testamento, milhares de manuscritos em latim, siríaco, copta e outras línguas antigas. Descobertas arqueológicas continuam confirmando os contextos históricos descritos nas Escrituras, fortalecendo nossa confiança na veracidade histórica e teológica do texto sagrado. Mas mais do que um documento histórico, a Bíblia é a revelação progressiva de Deus à humanidade. E essa revelação tem um centro gravitacional, um propósito definido, uma direção clara e inconfundível. Mostrar como o Criador nunca desistiu de nos alcançar, mesmo quando nós desistimos dele. Para compreender esse plano grandioso, vamos caminhar juntos por 4 grandes atos do drama da redenção. Primeiro ato, o paraíso perdido. Voltaremos ao Jardim do Éden, onde tudo começou. A criação perfeita, o relacionamento íntimo com Deus, a responsabilidade humana e a tragédia da queda, que mudou para sempre o rumo da história. Segundo ato, as promessas e alianças. Acompanharemos as promessas progressivas que Deus fez com seus escolhidos,
Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, preparando meticulosamente o caminho para algo maior, mais glorioso do que qualquer mente humana poderia conceber. Terceiro ato: Cristo e a cruz. Chegaremos ao centro absoluto da história, o momento em que o plano eterno de Deus se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, o Deus-homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quarto ato: a Igreja e a consumação. Veremos como a Igreja e as profecias apocalípticas nos mostram que essa história ainda não terminou. Ela tem um final glorioso, uma consumação que excede todas as expectativas. Cada etapa revela uma faceta do coração infinito de Deus. Cada momento nos aproxima da compreensão assombrosa de que você, sim, você, está no centro dessa narrativa divina, não como um espectador, mas como o objeto do amor eterno do Criador. Feche os olhos e tente imaginar comigo um jardim onde não existe dor física, emocional ou espiritual, onde o leão e o cordeiro descansam juntos em perfeita harmonia, onde não há predadores nem presas, apenas criaturas vivendo em equilíbrio absoluto, onde o homem e a mulher caminham nus, sem sentir vergonha, porque não conhecem o mal, a inveja, a luxúria ou a competição, onde, no frescor da tarde, quando a brisa suave agita as folhas das árvores, uma voz familiar, amorosa e reconfortante se aproxima. Onde vocês estão? Não uma pergunta de investigação divina, mas um convite ao relacionamento, à comunhão, à intimidade. Era assim no Éden. Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com o Criador. Não havia morte, rondando como sombra sinistra. Não havia separação, causando vazio existencial. Não havia medo, gerando ansiedade. Deus não era uma ideia filosófica distante, um conceito teológico abstrato, mas um pai presente, amoroso, caminhando entre eles, conversando, orientando, desfrutando de sua companhia. A palavra Éden significa prazer ou deleite. Era literalmente o lugar do prazer de Deus, onde ele colocou suas criaturas mais preciosas, feitas à sua imagem e semelhança. Ali não havia escassez, mas abundância. Não havia conflito, mas paz. Não havia confusão, mas clareza absoluta sobre propósito e identidade. No centro do jardim estavam duas árvores significativas: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estas não eram apenas plantas ornamentais, mas símbolos profundos da escolha humana e da soberania divina. A árvore da vida representava a dependência de Deus, a fonte da existência eterna. Comer de seu fruto significava reconhecer que a vida vem do Criador e deve ser sustentada por Ele. Era o símbolo da humildade, da confiança, da submissão amorosa à ordem estabelecida por Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal era diferente. Deus havia dado uma única proibição: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta não era uma proibição arbitrária de um Deus autoritário. Era uma proteção amorosa de um pai que sabia que o conhecimento experimental do mal traria consequências devastadoras para suas criaturas. Era também um teste de confiança. Vocês confiam em mim o suficiente para obedecer mesmo sem entender completamente? Mas então veio a escolha que mudaria tudo. A serpente, mais astuta que todos os animais do campo, se aproxima de Eva. Sua estratégia é sutil, mas devastadoramente eficaz. Ela não nega diretamente a palavra de Deus, mas questiona sua interpretação. É assim que Deus disse? É assim mesmo? Esta continua sendo a tática favorita do inimigo até hoje. Não negar abertamente a palavra de Deus, mas questionar sua autoridade, sua clareza, sua aplicabilidade. Será que Deus realmente quis dizer isso? Será que isso se aplica hoje? Será que não há outras interpretações?
Depois de plantar a dúvida, a serpente progride para a negação direta. Certamente não morrerão. E então, para a promessa sedutora. Deus sabe que no dia em que dele comerem, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui está a mentira fundamental que ecoa através da história. A ideia de que podemos ser como Deus, de que podemos ser nossos próprios deuses, determinar nossos próprios padrões de certo e errado, viver independentemente do Criador. O fruto é belo aos olhos, é desejável para dar entendimento, parece inofensivo, até benéfico. Mas quando Adão e Eva estendem a mão e comem, algo catastrófico se quebra no universo. Não apenas em suas almas individuais, mas na própria estrutura da criação. Pela primeira vez na história, eles sentem vergonha, não apenas de sua nudez física, mas de sua nudez espiritual. Pela primeira vez, se escondem de Deus, o mesmo Deus com quem antes conversavam livremente. Pela primeira vez, ouvem a voz amada perguntar: onde vocês estão? Não porque Deus não soubesse sua localização física, mas porque eles precisavam reconhecer onde haviam chegado espiritualmente. A morte entra no mundo naquele momento. Não apenas a morte física, que viria depois, mas a morte espiritual, a separação de Deus. O relacionamento íntimo é quebrado. A comunhão é interrompida. O paraíso é perdido. Mas observe a reação de Deus. Quando ele os procura, não vem com ira vindicativa, mas com preocupação pastoral. Não vem para destruir, mas para restaurar. Ele mesmo faz roupas de peles para cobrir sua nudez. O primeiro sacrifício da história. O primeiro derramamento de sangue para cobrir o pecado. E mais impressionante ainda, ali mesmo, no momento da maior tragédia humana, Deus já estava anunciando o plano da redenção. Falando com a serpente, ele declara a primeira profecia messiânica da história. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Você sabe por que essa história nos toca tão profundamente? Porque nós somos Adão e Eva. Cada um de nós carrega as marcas daquela queda original. Cada ser humano que nasce neste mundo herda não apenas as características físicas dos pais, mas também a natureza espiritual caída. Quantas vezes você já sentiu esse vazio inexplicável? Essa sensação de que algo está fundamentalmente faltando, de que você não está onde deveria estar existencialmente? Quantas vezes já se pegou se escondendo de Deus, seja por vergonha do que fez, medo do que ele poderia exigir ou rebeldia contra sua autoridade? O pecado não é apenas uma lista de coisas erradas que fazemos. É essa separação fundamental, esse afastamento do nosso propósito original. É aquela voz interior acusadora que sussurra: você não é suficientemente bom para Deus. Você falhou muitas vezes. Você não merece perdão. Você não pode ser restaurado. Mas aqui está a verdade que transforma tudo. Assim como Deus procurou Adão e Eva no jardim depois da queda, Ele continua procurando você hoje. Ele não vem para condenar finalmente, mas para restaurar completamente. Ele não vem com ira implacável, mas com provisão amorosa. E foi ali mesmo, no jardim após a queda, que Deus fez a primeira promessa messiânica da história. Em Gênesis 3:15, o que os teólogos chamam de proto-evangelho, Deus declara guerra contra o mal e anuncia a vitória final. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esta promessa enigmática contém a semente de toda a revelação posterior. Haveria um descendente da mulher, não do homem, sugerindo o nascimento virginal. Este descendente enfrentaria a serpente em combate mortal. Receberia uma ferida no calcanhar, dolorosa, mas não fatal. Mas esmagaria a cabeça da serpente, um golpe mortal e definitivo. Essa promessa ecoaria através de todos os séculos seguintes,
ganhando clareza e especificidade a cada nova revelação divina. Séculos depois, Deus chama um homem chamado Abrão, de uma família idólatra em Ur dos Caldeus. A chamada é radical. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Imagine a fé necessária para obedecer a este chamado. Deixar tudo o que era familiar, seguro, conhecido, para seguir uma voz que prometia coisas que pareciam impossíveis para um casal idoso e estéril. Mas Deus faz promessas específicas a Abraão. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta última parte é crucial. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não apenas o povo judeu, não apenas uma nação específica, mas todas as famílias da terra. A salvação seria universal em seu alcance, disponível para todos os povos, tribos e nações. Deus confirma esta promessa com uma aliança formal. Em uma cerimônia misteriosa, Abraão prepara animais sacrificiais, corta-os ao meio e espera. Quando o sol se põe e cai um profundo sono sobre ele, uma tocha de fogo, representando a presença de Deus, passa entre os pedaços dos animais. Em alianças antigas, ambas as partes passariam entre os animais, simbolizando: que assim seja feito comigo se eu quebrar esta aliança. Mas aqui, apenas Deus passa entre os pedaços. A mensagem é clara. Esta aliança depende inteiramente da fidelidade de Deus, não da performance humana. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, nasce Isaque, o filho da promessa, nascido sobrenaturalmente de pais que já haviam passado da idade de ter filhos. Seu nascimento é uma demonstração do poder de Deus para cumprir promessas impossíveis. Mas então vem o teste supremo. Deus ordena a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te direi. Esta não é uma ordem casual. Isaque era o filho da promessa, através de quem todas as nações seriam benditas. Sem Isaque, não haveria cumprimento das promessas divinas. Era como se Deus estivesse pedindo a Abraão para destruir seu próprio plano. Mas Abraão obedece, confiando que Deus é capaz de ressuscitar até mesmo os mortos. Quando Isaque pergunta: onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde profeticamente: Deus proverá para si o cordeiro. No último momento, quando Abraão levanta a faca, o anjo do Senhor intervém. Não estendas a tua mão sobre o moço, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Um carneiro aparece preso pelos chifres num arbusto, o substituto providencial. Abraão chama aquele lugar Jeová-Jiré, o Senhor proverá, e adiciona: no monte do Senhor se proverá. Que monte era esse? Moriá. O mesmo monte onde, 2000 anos depois, outro pai ofereceria seu único filho, mas desta vez não haveria carneiro substituto. O próprio filho seria o cordeiro. A promessa passa de Abraão para Isaque e de Isaque para Jacó. Mas que contraste entre os patriarcas! Abraão, o homem de fé, Isaque, o filho obediente, e Jacó, o enganador, o suplantador, o homem que vivia tentando conseguir pela astúcia o que Deus queria dar pela graça. Jacó engana seu pai para receber a bênção do primogênito. Foge da ira do irmão, serve 14 anos para casar com a mulher que ama, engana seu sogro para enriquecer. É um homem quebrado, falho, marcado pelo conflito, mas Deus não desiste de Jacó. Em uma noite crucial, quando está voltando para enfrentar Esaú, um homem luta com ele até o romper da alva. Jacó luta com todas as suas forças, recusando-se a desistir. Finalmente, o homem toca a articulação da coxa de Jacó,
deslocando-a. Deixa-me ir, porque já rompeu a alva, diz o homem. Mas Jacó responde: não te deixarei ir, se me não abençoares. Qual é o teu nome? Pergunta o homem. Jacó, suplantador, enganador. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Jacó sai mancando da luta, mas transformado. Não é mais o enganador, mas Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Suas limitações se tornaram o cenário para a graça divina. 400 anos se passam. Os descendentes de Jacó se tornaram uma multidão no Egito, mas agora são escravos sob um faraó cruel. Eles clamam a Deus, e ele se lembra de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus levanta Moisés, um homem com passado de palácio e presente de deserto, educado como príncipe egípcio, mas exilado como pastor de ovelhas. Quando Deus o chama da sarça ardente, Moisés hesita. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? A resposta de Deus é profunda. Certamente eu serei contigo. Não você é capaz, mas eu estarei com você. A suficiência não está em Moisés, mas em Deus. Quando Moisés pergunta qual nome deve dar ao povo, Deus revela: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou, Yahvé, o Deus eterno, imutável, autoexistente. O Deus que não depende de nada nem ninguém para existir, mas de quem todas as coisas dependem. O êxodo do Egito se torna o modelo bíblico fundamental da redenção. Escravidão, libertação, sacrifício substituto, passagem pelo mar, jornada no deserto, chegada à terra prometida, cada elemento aponta para a salvação maior que viria através de Cristo. A 10ª praga é especialmente significativa. Deus declara que todo primogênito no Egito morrerá, mas provê escape para os israelitas. Cada família deve sacrificar um cordeiro sem defeito, aplicar o sangue nos umbrais das portas e comer a carne assada. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Não quando eu ver vossas boas obras, ou quando eu ver vossa sinceridade, mas quando eu vir o sangue. O cordeiro morre no lugar do primogênito. É a salvação pela substituição, pela graça, pela fé no sacrifício provido por Deus. No Monte Sinai, Deus faz uma aliança nacional com Israel. Os 10 mandamentos são dados, não como meio de salvação, mas como padrão de vida para um povo já redimido. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vem antes de não terás outros deuses diante de mim. A lei revela o caráter santo de Deus e a necessidade humana de redenção. Paulo mais tarde escreveria: a lei foi nosso aio para nos conduzir a Cristo. Mas mesmo aqui, no meio de regulamentos e cerimônias, o plano messiânico continua se desenvolvendo. O sistema sacrificial aponta constantemente para um sacrifício maior. O sacerdócio levítico prefigura um sumo sacerdote eterno. O tabernáculo é sombra de realidades celestiais. Séculos depois, Deus levanta Davi, pastor de ovelhas, músico, guerreiro, rei. Davi não era perfeito, mas tinha algo que Deus valorizava. Um coração que se voltava para ele em arrependimento genuíno quando pecava. A Davi, Deus faz uma promessa extraordinária. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Esta promessa tem cumprimento duplo, imediato em Salomão, que construiu o templo, mas definitivo no Messias, que reinaria eternamente. Durante os séculos seguintes, especialmente durante os períodos sombrios da história de Israel, Deus levanta profetas para manter viva a esperança messiânica.
Isaías profetiza sobre o servo sofredor que foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jeremias fala de uma nova aliança que Deus faria, não escrita em tábuas de pedra, mas nos corações. Ezequiel vê o vale de ossos secos ganhando vida, imagem da restauração nacional e espiritual. Daniel recebe visões sobre reinos que se levantarão e cairão, até que venha um como o Filho do Homem, para estabelecer um reino eterno. Miqueias especifica que o Messias nasceria em Belém. Zacarias descreve sua entrada triunfal em Jerusalém. Malaquias promete que o mensageiro preparará o caminho diante dele. Cada profecia adiciona detalhes ao retrato do Messias vindouro. Ele seria descendente de Abraão, da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Nasceria de uma virgem em Belém. Seria chamado do Egito. Cresceria em Nazaré. Seria rejeitado pelos seus. Sofreria pelos pecados do povo. Morreria como sacrifício substituto, ressuscitaria dos mortos, ascenderia aos céus, voltaria para reinar. Depois de Malaquias, há silêncio profético por 400 anos. Nenhuma nova revelação, nenhum novo profeta. Israel é dominado pelos gregos, depois pelos romanos. Muitos começam a questionar se Deus se esqueceu de suas promessas. Mas Deus não estava inativo, estava preparando o cenário mundial para o maior evento da história. O Império Romano construía estradas que facilitariam a propagação do Evangelho. A cultura grega espalhava uma língua comum. A dispersão judaica colocava sinagogas em todo o mundo conhecido. O palco estava sendo montado para o terceiro ato do drama da redenção. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A plenitude dos tempos havia chegado. Tudo o que havia sido prometido, profetizado, prefigurado, estava prestes a se cumprir. O Verbo eterno de Deus, que estava no princípio com Deus e era Deus, se fez carne e habitou entre nós. A encarnação. Deus se fez homem. Em uma pequena cidade chamada Belém, exatamente como Miqueias havia profetizado 700 anos antes, nasce uma criança. Não em um palácio, mas em um estábulo. Não anunciado por arautos reais, mas por anjos a pastores humildes. Esta criança era única na história, totalmente Deus, totalmente homem. Sem diminuir sua deidade, assumiu completa humanidade. O Criador do universo se tornou uma criança dependente. Aquele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder precisava ser alimentado e cuidado. Por que a encarnação era necessária? Porque o homem havia pecado, mas apenas Deus poderia pagar o preço infinito do pecado. Era necessário alguém que fosse verdadeiramente homem para representar a humanidade, mas verdadeiramente Deus para ter valor suficiente para expiar os pecados do mundo inteiro. Jesus viveu a vida que Adão deveria ter vivido. Onde Adão falhou, em um jardim de delícias, Jesus venceu em um deserto árido. Onde Adão duvidou da palavra de Deus pela tentação de Satanás, Jesus resistiu ao mesmo tentador citando a Escritura. Onde Adão trouxe morte, Jesus trouxe vida. Por 33 anos, Jesus viveu em perfeita obediência ao Pai. Nunca pecou, nem em pensamento, palavra ou ação. Nunca falhou, nunca se rebelou, nunca se desviou do propósito divino. Ele é o único ser humano que viveu exatamente como Deus planejou que os seres humanos vivessem. Durante 3 anos e meio, Jesus demonstrou o caráter do reino de Deus. Curou os enfermos, mostrando que no reino não há doença. Ressuscitou mortos, demonstrando que no reino a morte não tem poder final. Alimentou multidões, revelando que no reino não há escassez.
acalmou tempestades, evidenciando que no reino há paz perfeita. Mas Jesus não veio apenas para demonstrar o reino. Ele veio para torná-lo acessível através do maior ato de amor da história. Imagine a cena. É sexta-feira. Jerusalém ferve com peregrinos da Páscoa, celebrando a libertação do Egito. Mas fora dos muros da cidade, no Gólgota, lugar da caveira, o verdadeiro Cordeiro Pascal está sendo sacrificado. Ali está aquele que disse: "Eu sou o pão da vida", morrendo de fome e sede. Ali está aquele que declarou: "Eu sou a luz do mundo", envolvido em trevas sobrenaturais que cobrem a terra por 3 horas. Ali está o Filho de Deus, experimentando pela primeira vez na eternidade a separação do Pai. Mas esta não era uma tragédia fora de controle. Era o plano eterno de Deus sendo executado com precisão divina. Jesus não foi vítima das circunstâncias. Ele foi voluntário disposto. Ninguém tira de mim a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Na cruz, 3 coisas monumentais acontecem. Primeiro, Jesus paga o preço completo pelos nossos pecados. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Toda a ira divina contra o pecado, acumulada desde Adão, é derramada sobre Jesus. Ele se torna o bode expiatório definitivo, carregando não apenas nossos pecados, mas suas consequências eternas. Segundo, Jesus satisfaz perfeitamente a justiça de Deus. O caráter santo de Deus exige que o pecado seja punido. Na cruz, essa exigência é completamente atendida. A justiça divina não é ignorada nem comprometida. Ela é integralmente satisfeita no sacrifício substitutivo de Cristo. Terceiro, Jesus demonstra o amor incondicional de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz não é Deus sendo persuadido por Jesus a nos amar. É Deus expressando seu amor eterno da forma mais dramática possível. E no momento de maior aparente derrota, quando parece que as forças do mal triunfaram, Jesus declara com voz forte: "Está consumado". Tetelestai, no grego original. Não estou acabado, como se fosse uma expressão de desespero, mas está completado, está pago integralmente. O plano eterno de salvação, gestado no coração de Deus antes da criação do mundo, concebido no Éden, prometido aos patriarcas, profetizado pelos profetas, finalmente se cumpre na sua totalidade. Mas a história não termina na cruz com um Jesus morto. No terceiro dia, conforme as Escrituras haviam profetizado, o túmulo se abre. A grande pedra que selava a entrada é removida, não para Jesus sair, mas para os discípulos entrarem e verem que ele já havia ressuscitado. A morte, que entrou no mundo através de Adão, é definitivamente vencida. O mesmo Jesus que morreu na cruz caminha entre os discípulos com corpo glorificado. Ele come peixe assado na praia, mostra as marcas dos cravos nas mãos, convida Tomé a tocar suas feridas. Não é um fantasma, não é uma visão, não é um símbolo, é o Jesus histórico fisicamente ressuscitado. A ressurreição não é apenas um milagre isolado, é a declaração divina de que o plano funcionou perfeitamente, que a ponte entre o céu e a terra foi permanentemente restaurada, que a separação causada pelo pecado foi definitivamente resolvida, que a morte perdeu seu poder final sobre aqueles que creem. Paulo resume esta verdade transformadora. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 40 dias depois da ressurreição, Jesus ascende ao céu na presença dos discípulos. Não é uma fuga da realidade terrena, mas um retorno triunfante à glória celestial. Ele sobe não apenas como Deus,
mas como o Deus homem glorificado, levando consigo nossa natureza humana redimida. Hebreus descreve esta ascensão. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus agora intercede por nós à direita do Pai. Ele conhece nossas lutas, porque as experimentou. Ele entende nossas tentações, porque as enfrentou. Ele simpatiza com nossas fraquezas, porque as sentiu, embora sem pecar. 10 dias depois da ascensão, no dia de Pentecostes, Jesus cumpre sua promessa de enviar o Consolador. O Espírito Santo desce sobre os discípulos reunidos no cenáculo, capacitando-os para a missão de levar o Evangelho até os confins da terra. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação, que inspirou os profetas, que ungiu Jesus para o ministério, agora habita permanentemente em cada pessoa que crê. Não mais limitado ao templo em Jerusalém ou a pessoas específicas, mas disponível para todos que recebem Cristo como Salvador. A igreja nasce no Pentecostes, quando Pedro prega, e 3.000 pessoas se convertem em um só dia. Não é uma organização humana, mas um organismo espiritual, o corpo de Cristo na terra. A Igreja Apostólica demonstra como a comunidade redimida deve viver. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles compartilham bens, cuidam dos necessitados, adoram juntos, crescem numericamente e espiritualmente. O Evangelho se espalha rapidamente, de Jerusalém para a Judéia, depois para Samaria e até os confins da terra. Deus levanta Paulo, o ex-perseguidor, para ser o apóstolo aos gentios. As barreiras étnicas e culturais são quebradas. Judeus e gentios se tornam um só povo em Cristo. As cartas apostólicas explicam as implicações teológicas e práticas da obra de Cristo. Romanos detalha a justificação pela fé. Efésios revela o mistério da Igreja. Hebreus demonstra a superioridade de Cristo sobre o sistema antigo. Cada carta adiciona facetas ao diamante da revelação divina. O último livro da Bíblia, Apocalipse, não é primarily sobre eventos futuros assustadores, mas sobre o triunfo final de Cristo e seu povo. João, exilado na ilha de Patmos, recebe visões extraordinárias sobre as coisas que em breve devem acontecer. Ele vê Jesus glorificado, não mais o sofredor de Isaías 53, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seus olhos são como chama de fogo, sua voz como o ruído de muitas águas. De sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes. João vê a igreja verdadeira, não uma instituição política, mas a noiva do Cordeiro, preparada como uma esposa adornada para seu marido. Ele vê o julgamento final sobre o pecado e Satanás. Vê novos céus e nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. O Apocalipse termina com uma visão deslumbrante. A nova Jerusalém descendo do céu, preparada como uma noiva adornada para seu marido. E então João ouve uma grande voz do trono. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O círculo se completa. No Éden, Deus caminhava com o homem no frescor da tarde. Na Nova Jerusalém, ele habita permanentemente com seu povo redimido. O que foi perdido no primeiro Adão é restaurado, e muito mais no último Adão. Não haverá mais maldição. A árvore da vida, da qual Adão e Eva foram impedidos de comer após a queda, agora produz 12 frutos, 1 a cada mês, e suas folhas são para a cura das nações. Não haverá mais separação entre o sagrado e o secular, porque toda a cidade é santa. Não haverá templo,
porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E aquele que está sentado no trono declara: Eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Agora, meu irmão, minha irmã, você entende o tamanho desse amor? Você compreende que toda essa história épica foi escrita pensando especificamente em você? Quando Jesus disse, está consumado na cruz, ele estava declarando que o preço da sua salvação foi pago integralmente, sem deixar nenhuma dívida pendente. Quando ele ressuscitou no terceiro dia, estava garantindo que você também pode ter vida nova, não apenas no futuro, mas começando agora. Quando ascendeu aos céus, foi para preparar lugar para você na casa do Pai. Quando enviou o Espírito Santo, foi para habitar permanentemente em seu coração. Você não é um acidente cósmico, não é produto do acaso. Você foi planejado, desejado, amado, desde antes da fundação do mundo. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Sua história pessoal faz parte da grande história da redenção. Mas essa verdade gloriosa exige uma resposta pessoal. Não basta apenas conhecer intelectualmente o plano de salvação. É preciso apropriar-se pessoalmente dele através do arrependimento genuíno e da fé salvadora. Se você nunca entregou verdadeiramente sua vida a Cristo, este é o seu momento Kairos. Não apenas Cronos, tempo cronológico, but Kairos, o momento oportuno de Deus. Reconheça que, como Adão, você se afastou de Deus através do pecado. Admita que suas boas obras, por mais sinceras que sejam, não podem pagar a dívida infinita do pecado. Creia que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, que viveu a vida perfeita que você deveria ter vivido, morreu a morte que você merecia morrer e ressuscitou para garantir sua justificação. Aceite pela fé que o sacrifício de Cristo foi completamente suficiente para cobrir todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Ore agora mesmo, com suas próprias palavras, algo assim: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que me afastei de ti. Creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para minha justificação. Eu te recebo como meu Salvador pessoal e Senhor da minha vida. Obrigado pelo perdão completo e pela vida eterna que tu me dás gratuitamente. E se você já é cristão, mas sente que sua fé esfriou, que a paixão inicial se apagou, que você está vivendo por hábito religioso em vez de relacionamento vibrante, lembre-se, do Éden ao Apocalipse, Deus nunca desistiu de você. Sua salvação não depende dos seus sentimentos ou performance, mas da obra completa de Cristo. Volte ao primeiro amor. Retome a intimidade que talvez tenha sido perdida na correria da vida. Permita que essa grande história transforme sua pequena história diária. Veja seus desafios, lutas e até fracassos através da lente da cruz e da ressurreição. Cultive uma vida devocional consistente. A mesma palavra que revela o plano cósmico de salvação pode transformar seu cotidiano. Leia as Escrituras não apenas como informação, mas como comunicação pessoal de Deus com você. Ore não apenas pedindo coisas, mas adorando ao Deus que planejou sua redenção desde antes da criação do mundo. Viva como alguém que conhece o final da história. Você não caminha às cegas pelas circunstâncias da vida. Você sabe que Deus tem tudo sob seu controle soberano. As dificuldades são temporárias. A glória é eterna. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Quando enfrentar tentações, lembre-se, você é filho de Deus, herdeiro do reino, habitação do Espírito Santo. Quando passar por provações, saiba que Deus está trabalhando todas as coisas para seu bem eternal. Quando se sentir sozinho, recorde que Jesus prometeu: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Participe ativamente de uma igreja local saudável.
A comunidade cristã não é opcional na vida cristã, é essencial. É ali que você exercita os dons espirituais, recebe cuidado pastoral, participa da missão evangelística e se prepara para a eternidade. E não se esqueça, você também tem um papel na expansão desta história. A grande comissão ainda está em vigor. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Compartilhe esta boa notícia com outros. Viva de tal forma que as pessoas vejam Cristo em você. Seja uma ponte entre o Éden perdido e a Nova Jerusalém prometida. Use seus dons, talentos, recursos e influência para expandir o reino de Deus. Chegamos ao final dessa jornada extraordinária através da Escritura, mas, na verdade, estamos apenas no começo de uma compreensão que se aprofundará através de toda a eternidade. Porque agora você vê claramente o fio vermelho que conecta toda a Bíblia, o amor redentor de Deus manifestado supremamente em Jesus Cristo. Do primeiro, onde vocês estão, no Éden, até o último, eis que venho em breve, no Apocalipse, temos uma única mensagem coerente. Deus ama você perdidamente e tem um plano específico, detalhado e irrevogável para sua vida e eternidade. Essa é a beleza incomparável da palavra de Deus. Não são histórias desconectadas de povos antigos, mas capítulos sequenciais de uma única narrativa, where você é o personagem principal do amor divino. Cada promessa feita aos patriarcas foi feita pensando em você. Cada profecia proclamada pelos profetas aponta para sua esperança. Cada milagre de Jesus demonstra o que ele quer fazer em sua vida. E saiba que essa história ainda não terminou. Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, Jesus está preparando lugar para você na casa do Pai. Não um lugar genérico, mas um lugar específico, personalizado, perfeito para você. O Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, apresentando suas necessidades ao trono da graça. O Pai está trabalhando soberanamente todas as circunstâncias de sua vida para seu bem eterno e sua glória. O mesmo Deus que falou e mundos vieram à existência está falando vida nova sobre seus sonhos mortos. O mesmo Jesus que ressuscitou dos mortos pode ressuscitar seus relacionamentos quebrados, sua esperança perdida, seu propósito esquecido. O mesmo Espírito que converteu 3.000 pessoas no Pentecostes quer usar você para impactar sua geração. A história da redenção não terminará até que cada pessoa predestinada seja salva, até que cada joelho se dobre diante de Cristo, até que a nova Jerusalém desça do céu como noiva adornada para seu marido. E você tem o privilégio indescritível de participar ativamente desta história até sua gloriosa consumação. Do Éden ao Apocalipse, passando pela cruz e pela ressurreição, uma verdade permanece inabalável. Deus nunca desistiu de você. Mesmo quando você desistiu de si mesmo, quando outros desistiram de você, quando as circunstâncias pareciam impossíveis, Deus nunca, jamais desistiu e nunca desistirá, porque seu amor não é baseado em sua performance, mas em sua natureza. Seu compromisso com você não depende de sua fidelidade, mas de sua aliança eterna. Sua graça não é condicional às suas obras, mas é abundante através de Jesus Cristo. Agora a escolha é sua. Você continuará se escondendo de Deus, como Adão no jardim, ou permitirá ser encontrado pelo Deus que o procura? Permanecerá no Egito da escravidão espiritual, ou seguirá o libertador para a terra prometida da vida abundante? Continuará vivendo como órfão espiritual, ou aceitará sua identidade como filho amado do Rei do Universo? Permanecerá nas trevas do desespero, ou caminhará na luz maravilhosa da esperança cristã? A história está esperando sua decisão.
O autor da vida está escrevendo seu capítulo. O Espírito Santo está convencendo seu coração. Este pode ser o momento de sua vida em que tudo muda. O momento em que você entra conscientemente na maior história já contada. Do Éden ao Apocalipse, do paraíso perdido ao paraíso restaurado, da queda à redenção, da separação à reconciliação, da morte à vida eterna, Deus nunca desistiu de você. A pergunta final é: você desistirá de se esconder e permitirá finalmente ser encontrado pelo amor que move o sol e as outras estrelas? A história continua, e você está nela. Que o Deus de toda graça, que nos chamou à sua eterna glória em Cristo, após breve sofrimento, Ele mesmo os aperfeiçoe. Confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.